Você sabia que a palavra céu, presente nas Escrituras, se aplica a três locais? Nós temos então o céu atmosférico, nós temos o céu do universo e nós temos também o céu que é reconhecido como morada de Deus. É esse local onde nós, cristãos, almejamos chegar. Hoje, na lição de número 3, com o tema O Céu, Destino do Cristão, nós vamos estudar exatamente sobre essa abordagem. Estamos estudando neste segundo trimestre da CPAD um texto escrito pelo pastor Osiel Gomes, com o tema A Carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Na lição de hoje, lição 3, lição que vai cair no dia 21 de abril, eu espero muito que o Senhor possa falar com você tratando sobre esse tema tão relevante para a nossa fé cristã. Eu me chamo pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Você que está chegando por aqui, aproveita e se inscreve no nosso canal no YouTube ou você pode me acompanhar também pelo Spotify. Não se esquece, você pode iniciar a tua lição apresentando as bases bíblicas do próprio texto. Você pode iniciar apresentando o texto áureo, que se localiza hoje em Filipenses capítulo 3, versículo 20. Você também pode apresentar a verdade prática. Faça essa leitura junto com os teus alunos. E a nossa leitura bíblica em classe de hoje se localiza em dois endereços. O primeiro endereço está localizado em Filipenses capítulo 3, versículos 13, 14, 20 e 21. O segundo endereço se localiza agora em Apocalipse capítulo 21, versículos 1 ao 4. Leia esse texto compassadamente, deixando Deus te usar na EBD da sua igreja. Não se esquece que de segunda a sexta-feira eu estou por aqui no canal ou no Spotify, postando aula para você sempre às 18 horas. Toda segunda-feira é o encontro marcado dessa classe, a classe dos adultos, e é claro que eu te aguardo por aqui, em nome de Jesus. Na lição de hoje, lição de número 3, nós vamos observar exatamente essa abordagem de olharmos para o céu. Ou seja, a aula de hoje procura olhar para cima, nesse sentido de analisarmos o lugar da morada de Deus conforme as Escrituras nos apresentam. Hoje nós vamos pensar especialmente sobre o céu. Também é interessante entender que a declaração de fé das Assembleias de Deus traz uma abordagem tão interessante sobre o céu, descrevendo que o céu é o lugar onde está o trono de Deus. Também no céu, nós entendemos pela própria Bíblia Sagrada que lá é o local preparado para todos aqueles que aceitaram a Jesus como seu Salvador, ou seja, a morada dos salvos. Entendemos também de forma perfeita que o céu é um local perfeito, preparado para aqueles que são santos, preparado para aqueles que tiveram encontro com Jesus em uma perfeita fidelidade e felicidade também com o Senhor. Quando nós paramos para entender a abordagem do céu, olhando para o texto de Apocalipse, nós vamos descobrir que no texto de Apocalipse, o céu também é apresentado como um lugar para aqueles que creem em Jesus mediante a fé. O próprio Jesus disse em João, capítulo 14, versículos 1 e 2, que lá é a morada dos salvos. E ele iria para lá preparar esse lugar tão especial para que aqueles que crerem em Cristo possam então habitar. Outro detalhe que você vai perceber mediante as Escrituras, nós aqui nesse momento, nesse presente momento, a partir da nossa hermenêutica, nós entendemos que somos peregrinos. Nós não somos daqui. Quando você aceita Cristo como teu Salvador e toma essa decisão, você passa agora a ser um cidadão do céu. Ser uma pessoa agora que tem outra pátria. Não é à toa que Paulo, em Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21, diz que a nossa pátria está no céu. Nesse sentido, nós entendemos que, como igreja, nós almejamos também o céu. Nós amamos o céu, porque lá é o local onde habita o Senhor. Também entendemos, de acordo com essa perspectiva, na linha pentecostal, que existem alguns princípios básicos que nós compreendemos independente da denominação. Se é pentecostal, essa denominação vai entender alguns princípios que compreendemos sobre o céu. O primeiro deles, você já pode tomar como nota a nível de introdução, é que o céu
apresenta também essa perspectiva de vida eterna e comunhão com Deus. Quando nós falamos do céu, nós lembramos da vida eterna e dessa comunhão plena com o Senhor, independente da tradição pentecostal. Você vai perceber isso também em Mateus capítulo 6, versículos 20 e 21. Outra coisa que você percebe ao estudar o céu a partir da nossa visão hermenêutica, que o céu também é um local reconhecido como uma recompensa pela fidelidade e o serviço. Aquele que permaneceu fiel a Cristo, que serviu a Cristo, que dedicou a sua vida a Cristo, a obra de Cristo, tem esse lugar como recompensa. João capítulo 14, versículo 2, vale a pena ler também esse texto. Em terceiro lugar, você vai perceber de forma muito especial que o céu também ele aponta para essa experiência pessoal e para a nossa espiritualidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando nós colocamos a nossa vida em uma experiência pessoal com Cristo, nós também enxergamos o céu do lado de dentro. Você sente a presença de Deus, você almeja o céu. Esse texto é tão rico, demonstrado em Mateus capítulo 6, versículos 20 e 21. E, em quarto lugar, para a gente já caminhar, você vai perceber também que quando estudamos sobre o céu, nós entendemos essa expectativa da segunda vinda de Cristo. Na nossa visão hermenêutica pentecostal, nós trabalhamos a partir do seguinte: nós cremos que essa segunda vinda se dará em duas fases. A própria declaração de fé aponta para isso. Nós cremos que será o arrebatamento, conhecido como rapto, secreto somente para os salvos fiéis em Cristo. Você vai participar desse grande momento. E a segunda vinda é o retorno glorioso do Messias, junto com a sua igreja, para que todo o olho possa ver. Esse retorno triunfante. Leia o texto também de Mateus, capítulo 24, versículos 36 a 39. Essas são as características principais a partir da nossa hermenêutica pentecostal, olhando para o céu, já que a gente está tentando entender isso com você nessa aula de hoje. Ainda pela declaração de fé, nós podemos perceber que essa visão sobre o arrebatamento da igreja é citado na primeira carta que Paulo escreveu à igreja de Tessalônica, capítulo 4, versículo 17, e a segunda vinda que estamos falando, quando Cristo retorna com a sua igreja, é citado em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. A, a igreja será arrebatada. E o texto deixa claro que essa promessa é realizada para aqueles que almejam o céu. Na aula de hoje já deu para entender que vamos trabalhar muito sobre o céu. Você que está chegando por aqui, ô gente boa, aproveita, se inscreve, deixa o comentário aqui, coloca de onde você está me assistindo, de que parte do Brasil, qual é o nome da tua cidade aí, de onde você está me acompanhando. E se você é professor da classe dos adultos e quer poupar o teu tempo para preparar a tua aula, sabe, preparar aqueles versículos, organizar um conteúdo a mais, eu tenho tudo isso preparado para você através da nossa assinatura no Facilita EBD. A nossa assinatura é trimestral. No Facilita você vai encontrar o esboço da aula que eu estou preparando para você, onde eu coloco esses argumentos, a pesquisa que você pode utilizar na EBD da sua igreja. Você vai encontrar também o material em slide, onde você pode utilizar esse recurso para dinamizar as suas aulas. A nossa proposta está na descrição do vídeo, está em um comentário, fica à vontade para analisar. É uma proposta trimestral, trabalhamos com as lições de adultos e jovens e que Deus abençoe você. O primeiro ponto, então, da aula de hoje vai trabalhar sobre o seguinte argumento: o céu, o alvo de todo o cristão. Glória a Deus por isso. Neste primeiro ponto, entendemos que o céu é o alvo de todo cristão, como proposta do pastor Osiel Gomes. Toda pessoa salva em Jesus deve almejar os céus. Fale sobre isso em sala de aula junto com os teus alunos. Tem uma passagem bíblica que você pode ler antes de entrar no primeiro subtópico como dica. Se localize em Apocalipse, capítulo 21, versículo 10, onde descreve essa maravilhosa realidade bíblica do céu. O céu é algo real, preparado para quem é salvo em Jesus. O primeiro subtópico, então, vai trazer esse argumento de definição sobre o céu. O pastor Osiel Gomes trabalha isso de forma muito clara e a gente vai definir com você de forma bíblica para que você possa também trazer esse argumento em sala de aula de forma sadia para a glória de Deus.
O pastor Osiel Gomes, comentarista da lição, traz então uma perspectiva bem interessante definindo o céu. Ele pega termos utilizados no Antigo Testamento, como no Novo Testamento também, que se referem ao céu. Uma palavra que você vai encontrar no Antigo Testamento que se refere ao céu é a palavra chamarim, que traz esse sentido de local da morada de Deus. Você vai encontrar também outra palavra que é apresentada na língua grega como Ouranos, que traz essa ideia também de morada de Deus. Ambas as palavras vão se referir a três locais, como eu disse para você já na introdução desse vídeo. O primeiro local é o céu atmosférico. Você vai encontrar isso em Deuteronômio, capítulo 11, versículos 11 e 17. Então você já tem um fundamento aqui para apresentar em sala de aula. O segundo local é o céu do universo, tá? Esse céu do que é chamado pela Bíblia como o céu do firmamento, o céu das estrelas. Você vai encontrar isso em Gênesis 1:14, Gênesis 15:5. Você vai encontrar também em Hebreus capítulo 1, versículo 10. O terceiro céu, que é o local onde nós almejamos, ele é a morada de Deus. Observe os textos de Isaías 63, versículo 15, Mateus capítulo 7, versículos 11 e 21, e também Apocalipse capítulo 3, versículo 12. Quando nós observamos essas definições, nós encontramos então algo bem interessante. Todo cristão almeja o terceiro céu. Analisando essas definições, nós também vamos encontrar outras definições que apontam para o céu, olhando tanto nessa perspectiva aqui que estamos entendendo com você a partir de uma abordagem bíblica. Mas eu achei interessante também apresentar o que outras religiões entendem sobre o céu. Por exemplo, eu selecionei aqui algumas religiões que são muito conhecidas no mundo que também falam sobre o céu. E aí eu quero citar para você ter um entendimento de forma geral, mas também focar nesse céu que é a morada dos santos. Quando você olha na perspectiva do islamismo, você vai perceber que o islamismo também descreve o céu como um paraíso conhecido como Jahannam, que é considerado um lugar de prazer e felicidade eterna para aqueles que praticam o Islã e seguem então o Alcorão, onde Alá estará lá. E nessa perspectiva, o islamismo segue então essa visão. Outra religião que também trabalha a respeito da perspectiva de uma morada eterna é a concepção também do hinduísmo. O hinduísmo vai descrever a crença sobre o céu sendo apresentada em diversas visões sobre a vida pós-morte. Então aqui tem diversas divisões. O conceito do céu ele vai variar dentro do hinduísmo dependendo da concepção religiosa, tá? E esses estágios sendo apresentados são os locais preparados para aqueles que realizaram boas obras aqui. Então, essa é a concepção do hinduísmo. Outra religião que eu vou citar para você que também pensa sobre essa perspectiva é o próprio budismo. O budismo também vai apresentar suas crenças sobre os céus, também variando as tradições. Vai também descrever essas perspectivas sobre o céu, sobre os reinos desconhecidos, preparados para aqueles que praticaram boas obras aqui. Observe o que eu estou citando para você. Concepções de tradições religiosas diferentes, para que você em Cristo entenda o valor do céu que nós pregamos como cristãos. Outro detalhe que você vai ver também em outra religião é a concepção do próprio judaísmo. Na concepção do judaísmo, ela é muito parecida com a nossa, porque nós cristãos seguimos também essa concepção. A concepção do judaísmo também é compartilhada pelo próprio cristianismo, porque acredita que o céu é o local da morada de Deus e é lá que nós também almejamos. Outra concepção que você precisa observar é a nossa agora, a concepção do cristianismo. O cristianismo diz que o céu é o local preparado para aqueles que aceitaram a Jesus como seu Salvador. E a Bíblia Sagrada traz definições muito claras sobre a realidade do céu, diferente dessas demais religiosidades que eu apresentei para você. Então, nós temos um texto que fala sobre o céu, que confirma a realidade do céu, e essa realidade é preparada para aquele e aquela que aceitou a Cristo como Salvador. Outro detalhe interessantíssimo, quando você vai para a visão
das Escrituras. Quando você vai para o texto analisar o céu, já que nós estamos definindo isso com você, você vai descobrir exatamente que o céu é visto como um habitat de Deus pelas Escrituras, tradicionalmente o local onde Deus habita e os anjos habitam. Observe o texto de Isaías 66, versículo 1. Outra situação que você vai perceber é que o céu é reconhecido como o local da recompensa dos justos, daqueles que aceitaram a Cristo como Salvador, como nós estamos afirmando para você. Colossenses capítulo 3, versículo 2 é o versículo que vai te dar fundamentação. Também o céu é um local onde nós vamos entender essa perspectiva de vida espiritual, vida pós-morte, para aqueles que permaneceram firmes em Jesus, em sua presença. Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. E o céu também é demonstrado de forma muito clara como algo tão precioso em uma visão escatológica, preparado para aqueles e aquelas que permaneceram em fidelidade com Cristo. Observe o texto de Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Para nós, o céu é um local, independente da concepção hermenêutica religiosa, mas para nós é um local real, preparado por Cristo, preparado por Deus, pelo Espírito Santo, onde nós desfrutaremos com Ele em toda a eternidade. Gente, como isso aqui é rico, é tão profundo analisar esse conceito junto com você. A minha oração é que Deus use você na escola bíblica dominical e que os teus alunos almejem o céu. Em segundo lugar, caminhando, vamos então para o segundo subtópico. No segundo subtópico do primeiro ponto, nós vamos abordar agora sobre o céu, conforme agora o ensino do apóstolo Paulo. O que Paulão falava a respeito do céu? Vamos entender isso a partir da perspectiva bíblica? O pastor Osiel Gomes, analisando então a teologia paulina, ele descreve que a partir das abordagens das cartas de Paulo, você vai perceber a concepção que Paulo traça sobre o céu. Em primeiro lugar, Paulo define que o céu é um lugar celestial. Ele descreve que é o lar dos salvos e é também onde está Jesus Cristo, nosso Senhor. E é o destino seguro para aquele que aceitou a Cristo como Salvador. Você pode observar, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, Efésios 1, 3, Efésios 1, 20, Efésios 2, 6. Olha esses textos que você vai ver de forma muito clara nessa perspectiva paulina sobre esse ensinamento sobre o céu. Também é importante nós abordarmos na teologia paulina, e aqui eu trago algo diferente para você entender, sobre esse entendimento sobre o céu a partir de alguns temas que incluem essa perspectiva. Você vai perceber a justificação pela fé. Nós só podemos experimentar o céu por causa da justificação que Cristo estabeleceu no Calvário. Glória a Deus. E mediante a fé, nós podemos experimentar por causa da salvação. Observe o texto de Romanos capítulo 3, versículo 28, Romanos 5, 1. Segundo, nós vamos perceber que a teologia paulina trata sobre pecado e redenção. Quem é redimido em Jesus, quem nasceu de novo em Jesus, glória a Jesus, pode experimentar o céu. E Paulo ensina isso na sua teologia. Romanos capítulo 3, 23 e 24. Terceiro, aquele que tem agora uma nova vida com Jesus, como você, que nasceu de novo agora nessa transformação, de acordo com o Evangelho, de acordo com as cartas paulinas, pode experimentar os céus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Aquele e aquela que agora faz parte do corpo de Cristo. Você agora faz parte do corpo de Cristo. Em quinto lugar, você agora faz parte desse corpo de Cristo de forma muito especial. Essa pessoa agora pode desfrutar do céu como edificação em Jesus. Observe o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 27. Em uma visão escatológica paulina também, Paulo fala sobre essa esperança do retorno do Messias na segunda vinda, arrebatamento da igreja, em 1 Coríntios 15, 51 ao 53, como esperança para os salvos. Quando você pega a teologia paulina, e a gente está abordando isso com você, você vai ver
Diversas influências que Paulo traça para a teologia cristã. Paulo ele traz definições assim extraordinárias. E na sua teologia ele traz a definição também sobre o céu. Você também precisa observar que Paulo ele apresenta algumas figuras centrais no Novo Testamento, em suas 13 epístolas, oferecendo para a gente alguns insights sobre a perspectiva dos céus. Observe, Paulo lhe destaca que o céu é a morada de Deus. E mais uma vez eu volto a repetir isso. Para Paulo, o céu é a morada de Deus. Observe o texto de Filipenses 3:20. Volte nesse texto que você vai perceber que é para lá onde nós vamos habitar, é lá que nós vamos morar, é lá que nós vamos estar com Cristo. Paulo também fala sobre o céu, agora em outra perspectiva, em um estado de glória. Nesse estado agora, que é o estado da perfeição, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, definindo o céu na sua perspectiva teológica. Paulo também fala que o céu é o local da esperança dos cristãos. Glória a Deus. Ele destaca isso de forma muito clara em Romanos capítulo 8, versículo 18 também. Na sua teologia, Paulo também diz que o céu é residência dos salvos, santos em Jesus. É lá onde nós vamos morar. Observe o texto de 1 Coríntios 5:1. E aqui você percebe, dentro da palavra de Deus, só na concepção paulina, a definição tão clara, tão definida sobre o céu que Paulo traz e como isso também é rico para nós. Pega esses textos e apresenta para os teus alunos, deixando o Espírito de Deus falar com você. Em terceiro lugar, caminhando para o terceiro subtópico neste primeiro ponto, nós vamos abordar agora sobre o alvo do cristão. O alvo do cristão é o céu. Glória a Jesus. O pastor Osiel Gomes aborda algo de muita clareza sobre a perspectiva dos céus. Ele fala que o céu é o local da nossa soberana vocação. É para lá que nós devemos ir e é sobre lá que nós devemos pensar. E é interessante observar que a própria Bíblia aponta para o céu. Observe o texto de Colossenses capítulo 3, versículo 2. Quando você pega, como cristão pentecostal da Assembleia de Deus, a declaração de fé das Assembleias de Deus, publicada em 2017, organizada pelo pastor Ezequiel Soares, você vai encontrar nas primeiras páginas 16 princípios sobre a nossa definição teológica, aquilo que a gente crê e aquilo que a gente entende. Dentre esses 16 princípios, eu selecionei alguns que vão dar esse entendimento sobre o céu. O primeiro princípio que eu selecionei é demonstrar essa necessidade de termos então uma vida irrepreensível, porque nós almejamos o céu. Essa vida irrepreensível, guiada agora pela obra do Espírito Santo em nós, nos ajudando a viver como testemunhas fiéis aqui para alcançarmos o céu. Observe o texto de Hebreus, capítulo 9, versículo 14, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Nós também cremos, está lá na declaração, na segunda vinda de Cristo, dada em duas fases, como eu disse para você. A primeira é o arrebatamento da igreja, isso é distinto. E a segunda é o retorno de Cristo com a igreja de forma gloriosa. Nós temos textos de 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, 1 Coríntios 15, 51 a 54, Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Então, nós temos esses fundamentos também. Eu também selecionei exatamente essa perspectiva de entender que nós cremos nesse comparecimento de todo cristão salvo ao tribunal de Cristo. Esse tribunal de Cristo é o tribunal onde nós vamos comparecer diante do Senhor após o arrebatamento para recebermos então um galardão, e isso é no céu. Observe o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Nós cremos também no juízo final para os ímpios, que comparecerão diante de Deus, só que eles não vão comparecer especialmente nessa perspectiva de entrar no céu, mas serão lançados no inferno. E a própria Bíblia faz questão de falar sobre isso de forma muito clara, em Mateus capítulo 25, versículos 46, Isaías 65, 20, Apocalipse capítulo 20, versículos 11 ao 15. Então você tem fundamentos aqui. O céu ele é considerado, como nós estamos trabalhando com você, como alvo do cristão, já que a gente está trazendo essa abordagem já nesse primeiro ponto. E sendo alvo do cristão, nós podemos destacar algumas coisas. Primeiro, o céu ele é o alvo porque ele aponta para essa vida eterna e a felicidade eterna.
Se você está em busca de uma felicidade verdadeira, essa felicidade verdadeira não será encontrada em uma teologia cult, mas essa felicidade verdadeira será encontrada em uma vida de renúncia ao pecado nesse mundo e permanecer fiel para morar com Deus no céu. Observe o texto de 1 João capítulo 5, versículos 11 ao 13. Outra coisa que você vai perceber sobre o céu ser o alvo do cristão é o cumprimento da esperança eterna. É promessa cumprida diante do Senhor. Apocalipse destaca isso, mas eu quero citar o texto de João 14, versículos 2 ao 3. Você percebe isso de forma muito clara. O céu, como estamos dizendo, é a recompensa dos justos. É o destino para aqueles que permanecerem em fidelidade em Jesus. Lucas capítulo 6, versículo 23. E o céu também aponta para essa perspectiva de comunhão com Jesus para todos sempre. Observe o texto de Apocalipse, melhor dizendo, e o céu também é esse local de comunhão com os santos. Lá nós vamos desfrutar de uma verdadeira comunhão em Cristo. Olha o texto de Romanos, capítulo 12, versículos 4 ao 5. A partir dessas reflexões, nós paramos então para entender de uma forma muito clara o que a pessoa precisa fazer para morar no céu. Em primeiro lugar, você precisa aceitar Jesus como Salvador, mediante a fé. Isso aqui não é religiosidade, mas é a pregação do Evangelho. João 3,16. Em segundo lugar, você precisa viver uma vida de santidade e obediência a Cristo. Quem almeja o céu anda em obediência a Jesus. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Em terceiro lugar, você precisa buscar o reino de Deus como fundamento para a tua vida. Mateus capítulo 6, versículo 33. Em quarto lugar, você precisa praticar o amor, a caridade, a generosidade. Mateus 22, 37 a 39. E é claro que, em último lugar, finalizando já esse subtópico, você precisa perseverar, gente boa, pela fé. Hebreus capítulo 10, versículo 36. Já deu para entender que nós estamos trabalhando isso com você, definindo o céu, como é que a gente entra, o que é o céu na perspectiva paulina, já neste primeiro ponto. E agora nós vamos avançar para o segundo. Mas você que está por aqui, deixa teu comentário porque ele me ajuda. Deixa o likezinho também. Vamos caminhar para o segundo ponto que trabalha agora sobre essa descrição do céu, segundo o livro agora de Apocalipse. Nós vamos para o texto de Apocalipse entender como é que Apocalipse trabalha essa perspectiva sobre o céu junto com você. Chegamos então no segundo ponto da lição. E agora nossa abordagem bíblica entra no texto de Apocalipse, como proposta do pastor Osiel Gomes. Nessa abordagem, nós vamos analisar o texto. É interessante você observar também um versículo que eu quero compartilhar com você. Esse versículo está agora em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, onde destaca que o céu é um local onde nós estaremos com o Senhor para todo sempre também. E isso também traz uma perspectiva bíblica sobre esse assunto. O primeiro subtópico, então, vai falar a respeito do novo céu e da nova terra. Que novo céu é esse? Que nova terra é essa que Apocalipse apresenta de forma tão clara para a gente? O pastor Osiel Gomes remonta essa palavra novo céu e nova terra a partir da profecia do profeta Isaías. Lá em Isaías 65, versículo 17. É Isaías que toma esse termo e profetiza a respeito desse lugar, da chegada desse lugar. Pedro também confirma essa esperança. Isso está em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 13 também. E é claro que isso também é citado no texto de Apocalipse, capítulo 21, versículo 5, como esse lugar de nova vida para com Deus, para todo sempre. Amém. Nós, como pentecostais, nós professamos a linha escatológica do pré-milenismo. O pré-milenismo, e aqui eu quero entrar nessa visão escatológica para você entender o céu. O pré-milenismo, ele é uma interpretação teológica que define e ensina que o Senhor Jesus retornará antes do milênio. Então, quando a gente para entender sobre novo céu e nova terra, está apontando também para esse lugar, por exemplo, pode ser o milênio, também pode ser também um lugar glorioso, preparado pós-milênio para aqueles que permaneceram firmes com o Senhor.
Porém, eu quero explicar a visão escatológica para que você possa entender. De acordo com os pré-milenistas, que no caso somos nós que seguimos também essa interpretação, a segunda vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja, vai ocorrer antes da manifestação do milênio. Essa segunda vinda acontece de forma gloriosa para dar então o início do milênio. Entendendo essa perspectiva, os pré-milenistas também se baseiam na interpretação das passagens bíblicas que é localizada em Apocalipse, capítulo 20, versículos 1 ao 6, que fala sobre esse período em que Satanás será preso durante 1000 anos. Existem três correntes teológicas sobre o milênio. A primeira corrente que nós estamos trabalhando é o pré-milenismo, é essa aqui que a gente segue. Existe o amilenismo, que nega a existência do milênio, e existe o pós-milenismo, que acredita que o próprio milênio já está acontecendo e depois Cristo então retornará para arrebatar a sua igreja. Nós acreditamos nessa primeira interpretação. Nesta primeira interpretação, nós entendemos o conceito do novo céu e da nova terra de acordo com a visão hermenêutica pré-milenista, que é considerado como uma parte importante da escatologia e dos conceitos finais. No pré-milenismo, entende-se que o novo céu e a nova terra é apresentado exatamente como parte essencial do plano de Deus. Então, isso faz parte do plano essencial de Deus e da consumação final da história humana e da criação. Então, nesse novo céu e essa nova terra acontece na perspectiva pré-milenista pós a perspectiva do milênio. É um novo lugar preparado para os santos. Na visão escatológica, nós defendemos que Cristo retornará para arrebatar a sua igreja, 7 anos de celebração, depois nós retornaremos com Cristo no final da tribulação, inicia-se então o processo do milênio, depois do processo do milênio tem a batalha final, e aí vem então um novo céu e nova terra, nessa perspectiva escatológica que estamos trabalhando aqui com você. De acordo com o pré-milenismo, existem algumas características sobre esse novo céu e essa nova terra, como lugar de restauração em Deus, como um novo local onde nós habitaremos com o Senhor para todo sempre. Fala sobre a renovação e transformação, esse local fala sobre a nossa renovação e transformação diante de Deus, vivendo com o Senhor em perfeita harmonia. Apocalipse capítulo 21, versículos 1 ao 4. Fala também sobre o cumprimento das promessas bíblicas, o novo céu e nova terra. Ele fala sobre o cumprimento das promessas bíblicas, Isaías 65, 17, Apocalipse 21, versículo 1. Fala também da morada eterna dos salvos. Esse novo céu e nova terra é o lugar preparado para você, para mim, para nós. 2 de Pedro 3,13. E também fala exatamente dessa eliminação do pecado. O pecado lá não vai existir. E de toda a maldição que o pecado causou. Isso é estado em Isaías capítulo 66, versículo 22. Então, espero que você tenha entendido sobre esse novo céu e a nova terra que acontece nessa visão escatológica de interpretação que trabalhamos, que é a visão pré-milenista. Caminhando, vamos agora para o segundo subtópico do segundo ponto, que aborda agora a linda cidade, a nossa nova morada. Chegamos então neste segundo subtópico. Conforme o pastor Osiel Gomes, João descreve a Nova Jerusalém Celestial como lugar onde os redimidos habitam de forma gloriosa nessa santa cidade. Portanto, para nós, a visão descrita em Apocalipse capítulo 21 sobre o céu, a eternidade, essa nova Jerusalém, essa nova cidade, o lar criado sem pecado, onde habita a bem-aventurança, será desfrutado pelos santos para todo sempre. Amém. A declaração de fé das Assembleias de Deus também aponta uma perspectiva bem interessante. Quando você utiliza a declaração, você percebe nessa perspectiva, na leitura do milênio, citando então essa cidade santa, a Nova Jerusalém, Apocalipse capítulo 21, versículo 2. Nessa perspectiva do texto, na nossa concepção pré-milenista, você vai perceber que essa Nova Jerusalém é uma Jerusalém que vem de cima, vem do alto. Gálatas capítulo 4, versículo 26. Hebreus capítulo 12, versículo 22. É uma
Jerusalém, uma nova Jerusalém celeste. Essa nova Jerusalém é citada em suas dimensões. A Bíblia descreve ela em forma de um cubo. A Bíblia vai dizer que ela tem 12 portas, ela tem 12 anjos nessas portas, ela também tem a citação das próprias 12 tribos. A Bíblia faz questão de descrever os fundamentos do muro dessa cidade, que tem o nome dos apóstolos do Cordeiro, Apocalipse capítulo 21, versículo 14. E esse lugar é iluminado pela presença de Jesus. Olha que coisa linda. Essa nova Jerusalém, não haverá tristeza, não haverá dor, mas esse lugar foi preparado para os santos, porque todas as coisas já foram passadas. Apocalipse 21, versículo 4. Essa linda cidade, essa nova Jerusalém, tem uma imagem linda descrita, então, no texto de Apocalipse. Observe, nós podemos entender essa imagem linda a partir da nossa concepção do cristianismo, porque essa nova cidade é descrita também como a nova Jerusalém, a morada de Deus, citado em Apocalipse 21, versículo 2. A Bíblia fala, em segundo lugar, sobre a beleza dessa cidade preparada para os santos. Apocalipse 21, 18 ao 21. Leia esse texto, tá? Esse lugar é o lugar onde habita a presença de Deus, Apocalipse 21, versículo 1. E também é citado dentro da Bíblia como a casa dos santos, Efésios 2,19. Olha que riqueza que nós temos sobre essa linda cidade. Essa nova Jerusalém preparada para os santos, nessa perspectiva de restauração, renovo preparado para você. Caminhando, o terceiro ponto, já finalizando nossa lição, vai tratar sobre o fim da jornada cristã. Se você conhece alguém que precisa assistir essa aula, compartilhe esse vídeo na tua rede social, envia para o teu amigo, teu companheiro, teus colegas da igreja, para as irmãs também. Que Deus edifique você. Chegamos então no terceiro e último ponto da lição. Já deu para entender que o céu é a nossa morada. Essa nova Jerusalém está preparada para você. E é interessante agora, nesse terceiro ponto, você apresentar o fim da nossa jornada cristã. Apresente uma passagem bíblica também, que se localiza no texto agora de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24, onde há um prêmio a ser alcançado para aqueles que permaneceram em fidelidade com Cristo. E o primeiro subtópico do terceiro ponto vai descrever o seguinte argumento: estaremos onde Deus está, ali nós vamos habitar. De acordo com o pastor Osiel Gomes, quando nós observamos o texto de Apocalipse capítulo 21, há uma consideração interessante sobre o fim da nossa jornada cristã. E esse fim é um local onde nós estaremos com o Senhor para todo sempre, se encaixando também com o texto de João capítulo 14, versículo 3, a morada de Deus. Na nossa teologia pré-milenista, nós precisamos também levar em consideração esse conceito associado a partir dessa perspectiva escatológica que nós entendemos, onde nós vamos entender de forma muito clara que o céu foi estabelecido para os salvos. O milênio ele é estabelecido aqui na Terra, tá? Durante o período de 1000 anos, pós-tribulação, com o reino de Cristo, onde os salvos também governarão esse mundo, sobre aqueles que permanecerão vivos pós-período da tribulação. Quem são essas pessoas? Geralmente são os judeus citados nas escrituras, alguns remanescentes que permaneceram vivos para reconhecer o reino do Messias. Quando nós observamos algumas características principais sobre o entendimento da nossa teologia pré-milenista sobre o céu, nós vamos entender o céu durante essa perspectiva da era milenar. Na era milenar, nós vamos entender que a teologia vai descrever que esse céu é o lugar preparado para aqueles que são santos, aqueles que permaneceram em Cristo. Na teologia pré-milenista, nós também citamos esse novo céu e essa nova terra, como eu descrevi para você no subtópico passado, citado aqui em Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Esse novo céu, essa nova terra é preparado para os santos na nossa linha de entendimento pré-milenista. Também entendemos
o cumprimento das promessas. Esse cumprimento das promessas fala então dessa fidelidade de Deus para todos aqueles e aquelas que permaneceram firmes com o Senhor. Então, na nossa teologia pré-milenista, nós entendemos exatamente que o céu é um local onde Deus habita. E se Deus habita ali, os salvos habitarão, a noiva do Cordeiro estará lá. E esse lugar é o lugar preparado desde a eternidade para aqueles que permaneceram firmes com o Senhor, como você. Caminhando, vamos agora para o nosso segundo subtópico, no terceiro ponto, que trata que aquele lugar, as lágrimas, então, vão cessar, as lágrimas cessarão ali. No céu, de acordo com o pastor Osiel Gomes, nós vamos entender de forma muito clara que lá não haverá tristeza, dor. Essa perspectiva bíblica que lá as lágrimas cessarão é citada então em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 26, 54, Isaías 61, versículo 3, Isaías 65, versículo 19. Lá será um lugar onde nós desfrutaremos de uma verdadeira felicidade diante do Senhor. A partir da perspectiva teológica de Tomás de Aquino, um dos filósofos da Igreja Católica, em sua Suma Teológica, ele descreve então a respeito dessa perspectiva sobre o céu. Quais eram as ideias que esse pai da igreja então traz sobre o céu? Vamos voltar um pouco atrás. Ele fala sobre essa visão de Deus. Quando ele se referia ao céu, ele entendia essa visão do Deus Todo-Poderoso, esse Deus que se revela no céu em sua santificação tremenda e extraordinária. Tomás de Aquino também aponta sobre a verdadeira, perfeita felicidade e bem-aventurança em estar com o Senhor, porque naquele lugar seria um lugar então de verdadeira satisfação diante do Senhor, sem os desejos pecaminosos. Terceiro, ele fala sobre a comunhão dos santos com os anjos, com os seres celestiais, ele fala sobre esse compartilhar dessa bem-aventurança. E ele fala também sobre a ausência de dor. Lá no céu não haverá tristeza, não haverá luto, não haverá dor, de acordo com a perspectiva teológica do próprio Tomás de Aquino. Essa ideia de cessar das lágrimas, na nossa perspectiva cristã, fala sobre algumas perspectivas. Primeiro, sobre a ausência de sofrimento. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Lá também nós entendemos sobre essa presença plena de Deus sobre nós, nos guiando, nos dirigindo. Salmos 11, versículo 4. Nós vamos entender também sobre essa plenitude da vida eterna dentro dessa perspectiva do céu. Nós vamos entender sobre essa restauração completa. Nós vamos voltar para o estado de perfeição, porque a partir da queda do pecado, nós saímos desse estado de perfeição. E é a partir dessa perspectiva que entendemos então esses conceitos. Caminhando para o fim, terceiro e último subtópico, nós vamos abordar como proposta do pastor Osiel Gomes sobre o céu como lugar de repouso eterno. De acordo com o pastor Osiel Gomes, essa expressão repouso não tem nada a ver com tédio, mas essa expressão repouso fala de uma atividade constante de adoração, de serviço que nós encontraremos no céu. Observe Apocalipse 19, versículos 1 a 8. Lá você vai encontrar serviço, no céu também tem serviço. Apocalipse 22, versículo 3. Nós vamos entender especialmente que no céu nós estaremos sem nenhuma fadiga, mas nós adoraremos ao Senhor para sempre. Apocalipse 14, versículo 13. Então você tem textos que vão confirmar que no céu nós vamos ter esse serviço de adoração, agora numa perspectiva perfeita, plena diante do Senhor. O céu é um lugar também descrito como lugar de repouso, de restauração, sem essas fadigas que nós sentimos. Entendendo essa perspectiva, entendemos que o céu é um lugar de paz e descanso em Deus. Isaías 62, versículo 1. O céu é um lugar onde cessarão o trabalho e as tribulações. Esse trabalho que nos fadiga, essas tribulações que enfrentamos, lá não haverá. Apocalipse 14, 13. Mas lá nós teremos um novo modelo de serviço, de adoração, de servir a Deus.
Nós vamos ter também o cumprimento das promessas do descanso, Hebreus capítulo 4, versículos 9 ao 11. Lá nós vamos desfrutar diante disso. E nós vamos ter também a comunhão plena e eterna com o Senhor, citado pelas Escrituras. E eu espero muito que o Senhor possa ter falado com você através dessa aula. Para concluir, vamos observar o que o nosso querido pastor Osiel Gomes aborda na conclusão da aula de hoje. Concluindo, o pastor Osiel Gomes fala sobre essa esperança celestial. Ele descreve que é preciso nascer de novo, ter a mente transformada para desfrutar o céu, nessa nova natureza em Cristo, nessa espiritualidade então que nós vivemos e experimentamos em todo o tempo. E que você também possa buscar isso de todo o teu coração para a glória e honra do Senhor Jesus. E se eu ajudei você, se essa aula foi edificante para a sua vida, se Deus falou contigo, por gentileza, deixa aqui teu comentário nesse vídeo, me ajuda, deixa teu likezinho, se inscreve, me acompanha também nas nossas redes sociais. Você pode me acompanhar pelo Instagram, pelo Spotify, pelo Facebook, pelo YouTube aqui, é só você procurar @JandersonNascimento. Segue a gente lá no Instagram, você vai acompanhar o nosso ministério pastoral, a nossa lida para poder servir melhor a Igreja de Cristo. Eu vou ter o prazer em te ter por lá também. Agora nós vamos orar por você que vai ministrar essa aula, para que Deus te dê capacidade na hora da ministração. Vamos orar juntos em nome de Jesus? Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. Se você está afastado de Cristo e quer retornar para o Senhor, você pode comentar aqui, quero aceitar Jesus. Eu vou ter o prazer de orar por você, de interceder por você, pedir a direção de Deus sobre a sua vida também. Agora nós vamos orar, pedindo que o Senhor capacite você na hora da ministração. Senhor, nós pedimos a tua bênção sobre a vida do teu servo e serva, que vai ministrar essa aula. Capacita ele, capacita ela na pregação do teu evangelho, falando sobre o céu. Que a aula seja uma aula abençoada, que os alunos sintam a presença de Deus e almejem o céu. Usa, Senhor, os teus servos e servas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, pessoal, eu quero trazer alguns textos que vão te ajudar a entender sobre essa perspectiva que nós trabalhamos com vocês na aula de hoje. Primeiro texto, a carreira que nos está proposta do pastor Osiel Gomes, editora CPAD. Você acha esse material no site da CPAD, vai lá, pede o seu, vale muito a pena para o teu crescimento em Jesus. Textão é o livro de apoio da lição. Quero indicar também a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, eu citei ela nesse trabalho de hoje. Eu tomei ela como base a partir dessa perspectiva que nós entendemos sobre o céu, da editora CPAD, e indico para você também a própria questão do ensinador cristão, da editora CPAD, como material de apoio para a tua ministração. Vale muito a pena você adquirir esses recursos para que você possa estar crescendo em Jesus. Não se esquece que na próxima segunda-feira eu vou estar aqui trabalhando com vocês a lição 4, trabalhando sobre o tema como se conduzir na caminhada. E te aguardo por aqui na próxima segunda-feira às 18 horas. Mas antes de tudo, eu tenho um recado especial para você que faz parte da nossa região do Sudoeste aqui em Vitória da Conquista. Em novembro, dias 1, 2 e 3, guarda essa data, nós vamos ter um grande congresso da Escola Bíblica Dominical realizado pela Assembleia de Deus aqui dessa cidade. E você é o nosso convidado especial. Presença confirmada do meu amigo pastor Agnaldo Betti nesse grande trabalho. E é claro que o pastor Davi e a nossa igreja quer te dar um recado muito especial sobre esse evento. E agora eu vou deixar você com esse recadinho em nome de Jesus. Ore por nós, ore por esse trabalho e te aguardo por aqui até a próxima segunda, se Deus quiser. Estamos aqui participando da primeira edição do Imersão EBD, nos preparando para o grande congresso que nós vamos ter aqui no mês de novembro, e você é o nosso convidado especial. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, nós estamos aqui, eu creio que já no ensaio, ao grande congresso de Escola Bíblica Dominical, que vai acontecer no mês de novembro.
queremos avisar para vocês que em novembro nós teremos o nosso congresso. Então nós estamos encaminhando esse projeto através das nossas imersões. Então você que ainda não participou ou teve o prazer de participar nessa primeira, não perca as nossas próximas imersões encaminhando para o nosso congresso em novembro. Deus abençoe. Pessoal, eu quero fazer um convite especial para você, do nosso congresso da Escola Bíblica Dominical aqui em Vitória da Conquista, que vai acontecer nos dias 1, 2 e 3 de novembro. E nós temos um convite muito especial para te fazer, e essa turma abençoada quer te fazer esse convite. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.